Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Diogo Salviano, psicólogo clínico, e hoje estou aqui novamente com mais um vídeo, dessa vez para falar com vocês sobre um aspecto dos términos de relacionamento que eu acho que tem chamado muita atenção, pelo menos tem chamado muito a minha atenção, e que é pouco falado. Hoje a gente vê as pessoas falando das relações abusivas e a gente vê também as pessoas falando que um ou outro foi abusivo dentro da relação, mas a gente não para muito para pensar qual é o nosso papel dentro desse relacionamento abusivo. Porque todo abusador, toda pessoa que abusa de alguém, precisa de uma vítima, né? Ou seja, toda pessoa que é sádica precisa de um masoquista. Então a gente precisa pensar também essa relação, né? O que nos faz ocupar esse lugar ou de sádico ou de masoquista. Hoje eu vim propor pensar esse lugar do masoquista. O que seria esse relacionamento abusivo que todo mundo fala, né? É aquele típico relacionamento onde uma das pessoas, né, ou o namorado ou a namorada, ou se forem dois meninos, não é, um dos rapazes, ou se forem duas meninas, uma das moças, é abusiva, é invasiva, passa os limites do outro, coloca o outro numa posição de submissão, né? Isso é mais ou menos o que as pessoas chamam de relacionamento abusivo. Só que essa posição de submissão que o indivíduo que está dentro dessa relação abusiva acaba se submetendo ou acaba sendo submetido, também diz algumas coisas, também implica alguma responsabilidade dentro dessa relação. Então, que responsabilidade é essa que esse indivíduo que é submisso ou que está sendo abusado nessa relação tem dentro desse contexto? A gente primeiro tem que parar para pensar que se eu estou sendo abusado, se eu estou sendo a pessoa que é submisso nessa relação, né, e eu ainda permaneço nessa relação, então minimamente algum tipo de prazer eu estou tirando dessa situação. Então a gente pode falar, por exemplo, de um conceito da psicanálise que a gente chama de pulsão de morte, que eu acho que aparece um pouco nesse papel do masoquista, né? Quer dizer, o que seria esse movimento, né? É um movimento destrutivo, e a sirene da polícia, é um movimento destrutivo, mas que ele pode ser também criativo. Esse papel destrutivo pode mostrar que o indivíduo passou por um conflito, às vezes parecido com esse que ele está vivendo nessa relação abusiva, e ele vive essa relação abusiva como uma tentativa de resolver esse conflito. Então ele está repetindo esse conflito e por meio dessa repetição ele tenta resolver uma situação que aconteceu há algum tempo atrás. A gente precisa começar a entender que esse indivíduo ele tem alguma responsabilidade dentro dessa relação. Muitas vezes a manutenção desse relacionamento também vai acontecer por parte dessa pessoa que é abusada, porque ela está tentando resolver esse conflito que ela viveu em algum momento e que é muito parecido com esse momento que ela está vivendo agora nessa relação. Só que essa pessoa precisa entender que talvez essa não seja a melhor maneira de resolver esse conflito. Ela precisa pensar um pouco mais sobre essa vivência que ela teve, ela precisa entender essa vivência que ela teve, precisa discutir, precisa falar sobre isso, e talvez existam outros lugares que sejam mais interessantes para ela poder discutir isso e poder pensar essa vivência que foi conflituosa para além desse relacionamento que ela vive. Isso não implica necessariamente que a outra pessoa da relação, no caso o abusador ou o sádico da relação, não implica dizer que essa pessoa também não tem a responsabilidade dela. Ela sim pode ser uma pessoa abusiva, ela sim pode ser uma pessoa que está infligindo algum tipo de sofrimento, mas o que eu estou tentando dizer aqui é, essa pessoa ela tem a responsabilidade dela enquanto sádica, mas quem é abusado, quem está no papel do masoquista também tem uma responsabilidade nisso, né? Pode estar achando um prazer nessa dinâmica. Nesse contexto de um relacionamento amoroso, por exemplo, a gente não é obrigado a estar nesse relacionamento, a gente vai vivendo esse relacionamento. E vivências a nível inconsciente vão acontecendo. Essas vivências a nível inconsciente, elas vão trazendo uma satisfação, elas vão trazendo uma realização, que pode estar nesse contexto sádico-masoquista, né? Que é, a pessoa abusa, a pessoa é sádica comigo, ela inflige algum tipo de sofrimento e eu tenho algum prazer nisso, eu tenho alguma realização nisso.
Então, acho que é importante a gente pensar que existe um abusador, é importante. É importante a gente perceber que esse abusador, ele está infligindo algum tipo de sofrimento, tem essa característica sádica e está infligindo algum tipo de desconforto, está infligindo algum tipo de abuso. Sim, é importante a gente pensar isso. É importante também perceber que viver essa relação conflituosa pode sim dizer sobre a pessoa que está sendo abusada, pode sim dizer sobre o masoquista da relação, que ele de alguma forma está se apropriando dessa relação, que ele de alguma forma está encontrando um prazer. É claro que esse prazer é muito pequeno diante de um mar de desprazeres que ele vive nessa relação, só que ele não percebe. Talvez ele entenda que esse prazer que ele vive nessa relação é um prazer que pode ser o único, que se ele perder essa relação, ele não vai conseguir encontrar uma outra maneira de se realizar. Então por isso ele se vê preso ali também. Essa é uma outra possibilidade. O que é importante dizer também é que esse conflito que gera esses papéis, tanto do abusado quanto do abusador, mais especificamente falando de quem é abusado, diz também algo sobre essa pessoa que está nesse papel de abusado. Esse papel de quem é abusado reflete nessa pessoa essa pulsão de morte, né? Essa pulsão destrutiva, ou seja, esse caminho que essa pessoa faz que a leva a um rumo que é totalmente destrutivo, né? E aí eu acho que tem uma coisa interessante que a gente pode falar também sobre essa pulsão de morte ou esse caminho destrutivo que essa pessoa persegue. É um caminho criativo, por meio desse conflito que a pessoa se encontra, que ela tenta repetir ao longo da vida para talvez solucionar um conflito que ela viveu há algum tempo. Isso é uma maneira criativa de tentar solucionar esse conflito. Pode ser o meio mais destrutivo, resolver esse conflito por meio dessas repetições passa a ser algo inviável, porque essa é a tentativa de repetir uma experiência que não foi resolvida. Então, se ela não foi resolvida, como resolvê-la por meio dessa repetição, né? Enfim. Mas não deixa de ser uma maneira criativa de tentar solucionar esse problema. Por outro lado, eu acho que é importante sim a gente começar a olhar para essa posição do abusado. É importante a gente perceber também essa posição que a gente ocupa às vezes de quem é abusado, ou essa posição do masoquista, e pensar o que essa condição de abusado ou essa condição de masoquista está me propondo que eu me encaixei aqui ou que eu permaneço nessa posição a ponto de encontrar algum prazer nisso, enfim. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo para eu saber o que você está achando dos vídeos, o que você está achando do assunto. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Toda semana eu tenho conteúdo novo. Pode aguardar vídeo novo que eu venho postando semanalmente. Eu espero vocês na próxima semana e é isso. Até mais.